Hoje eu vou levar vocês a andar em primeira pessoa com o meu 911, certo? Para você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever. Deixa o like, que essa é a única maneira que o YouTube tem de entender que o que eu produzo é relevante para você e recomendar novos episódios aqui que a gente está sempre fazendo, certo? Quando esse carro passa por ruas extremamente onduladas, ele não é incômodo, tá? Obviamente, na minha opinião, o 997, que é essa geração do 911 que foi fabricada até 2012, é a última fronteira entre o 911 moderno e o antigo, tá? Aqui eu ainda tenho o motor essencialmente colocado lá em cima do eixo traseiro. Ele é um carro puramente motor traseiro, tração traseira. A frente ainda é leve. Ele ainda é um carro que não é grande, tá? Se você pegar o 991 que vem depois dele, já é um carro com muitas tendências modernas. Já é um carro com direção eletrohidráulica, já é um carro com motor deslocado um pouquinho mais para frente. É um carro muito melhor de conviver, é um carro muito melhor de usar do que esse daqui. Esse carro ele ainda é um carro esportivo, ele ainda tem um pé lá nos anos 2000. E é isso que de certa forma me encanta bastante, tá? É um carro muito honesto de se ter, é o que eu sempre falo para todos vocês. Ele é um carro que não onera, ele só, em termos de manutenção, é só a parte dos consumíveis, discos, pastilhas, pneus. Dificilmente algo dá errado com o 911. Mesmo a suspensão desse carro, a única coisa que costuma dar um pouquinho de problema, cada 15, 16 mil quilômetros, costumam ser os bracinhos de controle ali na suspensão traseira. Quando você começa a pegar um buraco, alguma coisa faz um de leve, é sinal que está na hora de trocar, mas não afeta em nada a dirigibilidade, o alinhamento do carro. Obviamente, por ser um carro esportivo com um pezinho mais analógico, a direção é pesada. É uma direção que ela é fenomenal, mas é tudo muito pesado aqui, tá? Os pedais de freio, acelerador, não tem muito aquele negócio de não, peraí, vou apertar o modo normal e ele vai ficar tudo leve, tudo macio. Não, as coisas são pesadas mesmo, tá? Eu tô usando agora o carro inclusive no modo mais mamãe papai, que é, não tô com o Sport nem o Sport Plus ligado. O PASM, que é o Porsche Active Suspension Management, está no modo normal e o câmbio está no modo automático. Aqui por dentro da cabine, poxa, não tem desgaste, entendeu? Você nota que outros carros, eles envelhecem muito mais rápido, entendeu? Até eu brinco que é uma coisa besta, mas tem pessoas que têm a mão um pouco mais umidade, mais ácido úrico, que aquele volante fica todo engordurado, né? Acho que até o couro do Porsche é mais bem feito nesse aspecto, porque, por exemplo, eu troquei esse volante a 10 mil quilômetros mais ou menos, botei o Sport Pedal Steering nela e, poxa, nada, cara, ele não envelhece, ele não fica velho. Até tenho raiva de um suporte de celular que deu uma riscadinha de leve aqui, mas perto das BMWs, não tem nada quebrado, não tem nada descascando, não tem nada cheirando diferente, entendeu? É um carro muito bem construído. Você nota que a Porsche realmente tem a preocupação com não existem Porsches velhos, apenas proprietários novos. Isso justifica até também a questão da marca, dos clubes da montadora aqui no Brasil, da honestidade do carro. Então, eu vou falar pra você, se você não vai fazer um uso tão soviético de um Porsche, dificilmente você vai ter qualquer tipo de encheção de saco, tá? Esse carro tem Sport, Sport Plus. Na minha opinião, a única coisa que muda é o nível de agressividade, da troca de marcha, e do carro sempre procurar a marcha mais adequada para performance, tá? No modo automático, pelo menos. Se você deixar no modo manual, entre Sport e Sport Plus, eu diria que a diferença é irrisória. Então eu acabo andando com o carro ou no modo Sport Plus, no câmbio manual, porque se eu andar no modo automático com o Sport Plus, ele vai ficar procurando sempre a marcha mais baixa, sempre a marcha mais baixa. Assim, o pessoal me perguntando qual que é a diferença do câmbio PDK desse carro para o câmbio que veio depois. É o mesmo? Não, não é. Mas eu diria o seguinte, a Porsche deu reforços maiores de hardware conforme as evoluções foram sendo feitas nas gerações do carro,
E a Porsche também trabalhou a questão de usabilidade do câmbio. Então você andar com o carro devagar, com os modernos, é muito mais simples. Ele não fica aquele momento de liga e desliga, tá? Mas olha o Sport Plus que eu falo pra vocês. Ele não vai passar essa marcha. Não vai. Ele vai ficar nela. Aí, obviamente, o que eu faço? Eu passo pro modo manual. Eu posso cambiar. E não importa quão rápido eu seja no meu movimento aqui, eu nunca vou superar o computador. É essa a diferença de um câmbio automatizado bom para um ruim, na minha opinião. Quão ele ajuda a tocada. Esse carro, a hora que você deixa ele no modo automático, ele empurra o carro para frente. Por isso que eu falo que o PDK ele nunca vai ser um câmbio obsoleto. Túnel, meus amigos, vocês precisam entender, porque é uma das modificações que eu fiz nesse carro. Secondary Muffler Bypass, eu não tenho abafadores, eu tenho 2 caninhos retos da Fab Speed lá. Eu falar pra vocês porque que esse carro me encanta tanto. Vocês já entenderam que ele é um carro bem construído, que ele é um carro bem usável, que ainda tem um pé analógico, mas é justamente por esse pé analógico, ok, o produto novo é mais rápido. E jamais vocês vão me ouvir falar que em alguma coisa, algum aspecto, esse carro é melhor do que um 992. Não é. Se tem uma montadora, na minha opinião, que você consegue simplesmente apreciar o produto antigo, mas entender que ele sempre é pior em todos os sentidos ao produto novo, essa montadora é Porsche. Só que o feeling desse carro ainda é muito bacana, porque você ainda tem que dirigir bastante como um 911, você ainda tem que levar muito em consideração o peso muito deslocado lá na traseira. As pessoas falam, mas esse carro tem a frente leve. Sim, porque provavelmente as pessoas também não sabem dirigir. Você tem que ligar um outro chip na sua cabeça para dirigir esse carro rápido. Você tem que aproveitar bastante essa questão da transferência de peso. Por quê? Todo 911 freia muito bem. Na minha opinião, esse carro, por exemplo, linhas de freio com manta de aço, não, no máximo eu boto um fluido DOT 5 ou um pentozinho que não vem mais pro Brasil para andar em pista. Você não precisa fazer mais nada. É simplesmente perfeito o que esse freio faz. Mas não é só culpa do tamanho do conjunto do freio desse carro, mas sim da configuração. Porque como o carro tem mais 65% de peso lá na traseira, quando você apoia e você freia, na realidade você está apenas transformando ele em neutro. Outros carros, a diferença vai tipo 70% para frente no momento de frenagem forte. E aí o pessoal fala, mas a frente é leve. Sim, a frente é leve, mas ela está onde você quiser e ela responde com uma precisão que outros carros apenas podem sonhar. A questão é justamente essa. O que era para ser um erro, uma coisa ruim, quando você aprende a lidar com esse motorzão pendurado ali na traseira, o que acontece? É isso que é engraçado, as pessoas provocam muito mais, elas querem te acompanhar, elas querem te seguir, querem grudar em você. E nada contra. Mas é essa questão que faz a diferença. A UM freia muito bem, por exemplo, assim, no uso de rua, porque eu sei que ela não aguenta reiteradas pancadas no freio como esse carro aguenta. Só que tem uma coisa, quando eu monto no freio, a frente fica muito pesada, e é ali que você tem que dosar muito bem o momento que você vai tirar a pressão do freio para começar a aprontar com precisão. Esse carro não, você até aproveita o momento que ela tá neutra para você dar aquela primeira pontada e vir aliviando o pé do freio e fazer a curva. É assim que se dirige um 911. Para vocês, no uso cotidiano, acho que a principal diferença desse câmbio para um PDK antigo, obviamente os PDKs que estão nos produtos semipista são mais sofisticados ainda, mais rápidos ainda, até mais truculentos de uso mais normal. Eu diria que o PDK tem duas personalidades dentro da linha de produtos da Porsche, uma para o produto semipista e outra para o produto mais normal, para os carreiras, por exemplo. E é aí que faz a grande diferença na usabilidade. Mas quando você começa a andar forte em track day, especialmente, os fluidos aquecem, tudo está funcionando em perfeita operação, e é ali que você nota que de fato o câmbio é muito mais rápido do que você possa imaginar. Se você acha o PDK rápido andando na rua, a hora que você andar com ele num autódromo, você vai entender o quão rápido, quão bom ele é.
Isso me traz a uma questão muito curiosa, que é justamente a questão de: poxa, Corne, você tinha uma carreira com câmbio manual. O manual é a apoteose da tocada, Corne. Como você fez isso? Eu vou explicar para vocês. Hoje, na minha singela opinião, que a gente está numa geração de câmbios de dupla embreagem muito bons mesmo, eu diria para você que são como vinhos, tá? Você ter o câmbio manual é muito bom e ele vai te dar um tipo de tocada, e você ter o PDK também é muito bom e vai te dar outro tipo de tocada. O melhor é você ter dois carros na garagem, cada um com um tipo de câmbio, porque você dirigir o tempo inteiro com as duas mãos no volante e a troca de marcha tá a um movimento é uma coisa simplesmente espetacular. Isso vai permitir que você ande num ritmo muito mais rápido, muito mais acelerado. Estou no modo Sport Plus, ó. É dureza você olhar que um câmbio de 10 anos atrás, que meu carro é 2009, é tão rápido e tão bom muitas vezes quanto o câmbio da concorrência. Tipo, a gente aqui nessa região, eu andei com o AM63S. O câmbio de 9 marchas daquele carro é muito bom, mas é equivalente a um pouco pior ao câmbio desse carro. E tem a questão, obviamente, isso aqui é um carro esporte baixo pequeno. Então assim, quando a gente olha no número, poxa, meu carro é um motor 3.8, 6 cilindros aspirado. No papel, ela renderia 385 cavalos para 42,5 kg de torque. Você fala: hoje em dia, cara, qualquer Fusca fuçado, qualquer Jetta fuçado chega nisso aí de motor. Mas a grande diferença tá, obviamente, no chassi, na experiência, na sensação. Esse carro, por exemplo, ele não briga por tração. De verdade, você pode subir no acelerador nos momentos mais agressivos aqui, como um legítimo carro aspirado, e pá! Você vai ver que você vai sentir exatamente o que está acontecendo com o carro. Isso pra mim vale ouro. Essa pra mim é ainda uma das poucas razões de eu apreciar pra caramba um aspirado em relação ao turbo. Estou numa fase que estou começando a gostar mais de carros turbinados, porque justamente eu gosto de torque. E esses carros, ó, tô numa quinta marcha, certo? Eu vou passar até a sexta, ó. Nada acontece. Nada acontece. 2.000 RPMs. Então se eu quero andar rápido com esse carro, vamos lá. Aí, eu tô em 3.000, ó, vem resposta na hora. É assim que é um carro aspirado, não adianta reclamar. Duas escolas completamente diferentes. Ele é um carro sério. Ele é um carro que, a partir do momento que você vai subindo os níveis de conhecimento, de interação que você tem com a máquina, o nível anterior fica chato. Então, por exemplo, se você é um cara que compra um Porsche, você só passeia, a primeira vez que você pega estrada com o carro, você não quer mais andar com ele na cidade. Primeira vez que você vai para um track day, você começa a não querer andar com ele mais, sabe aonde? Na cidade. Você não quer mais pegar a estrada, você não vê mais sentido. Por quê? Porque o carro vai entregando, você vai entendendo o que esse carro é capaz num track day, o que esse carro faz numa pista. Inclusive, vocês podem ver aqui em cima o meu track day lá do Porsche Clube, que eu fiz em dezembro do ano passado em Velocitar. Dei mais de 60 voltas com o carro no final de semana, só fluidos, nada demais. Nem desgaste de pastilha, nem nada, porque eu fui com tudo meio que novo já pra lá. Se tem um produto que sai da caixa pronto para ir para o autódromo, esse produto chama-se Porsche. A AMG, talvez a AMG GT. Mesmo assim, a BMW M vai aguentar uma ou outra coisa, mas não vai aguentar o mesmo nível desse carro, tá? Então a conclusão é essa. Eu acabo às vezes usando muito menos o carro do que eu gostaria ultimamente. Por quê? Porque eu acostumei com ela em autódromo e ela entrega muito nesse aspecto. Eu acho que esse é o único carro da minha garagem hoje que eu tenho um senso meio que de missão cumprida. Eu acho que ela tá na minha garagem até hoje por duas razões essencialmente: pela história, por tudo que eu fiz com esse carro até hoje, por tudo que eu passei com ela. Foi meu primeiro carro esporte. Poxa, hoje acho que dá pra dizer com tranquilidade que esse é o carro que eu tenho há mais tempo na minha vida, o carro que eu fiquei mais tempo, tá? E por outro lado, é um carro que, assim, tá num estado de conservação muito bom. Eu fiz tudo de manutenção que eu podia, eu conheço a procedência do carro. Eu morro de medo de comprar outros 911 por aí, que o pessoal é mais relaxado com manutenção. Que tem, gente, tem, entendeu? Eu conheço o histórico de pessoas aí que compraram carros baratos. Ah, Menas, o cara vendeu o carro por 250 mil. Aí vem uma conta de 40, 50, 60, teve que trocar um câmbio. Porque assim, o Porsche ele não quebra. Dificilmente a barata quebra. A questão é justamente você tá sempre tinindo com a manutenção.
Porque não é uma manutenção que a Porsche criou para te ferrar. A manutenção desses carros é muito honesta, é muito barata. Então assim, eu penso o seguinte: para esse carro sair da minha garagem, outro Porsche tem que entrar. Qual será esse Porsche? Eu não sei. Mas a questão é o seguinte: conforme o tempo passa, as coisas vão indo, a gente separa um pouco mais de dinheiro para pro dinheiro da bobagem, da diversão, né? Quem sabe, talvez eu não tenha a oportunidade de realmente, tipo, manter esse carro pro resto da minha vida, tá? Seria uma loucura falar pra você que esse pensamento não passa pela minha cabeça. Ele passa, com mais frequência até do que eu gostaria, mas às vezes é o que eu falo pra vocês. Hoje, em termos de diversão, de interação, eu adoro esse carro, mas eu já passei por muita coisa com ela, entendeu? E a gente tem vontade de coisa nova. Então é basicamente esse o status atual. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de se inscrever se me conheceram agora. Se o vídeo foi legal, deixa o like. Essa é a única maneira que o YouTube tem de entender que o que eu faço é relevante e recomendar sempre que tiver alguma coisa nova aqui. Senão vocês não vão saber, vão achar que eu parei de fazer coisa. E bom, nessa tela final, vocês podem ver um outro vídeo que eu já fiz aqui no canal, que é mostrando um outro tipo de uso desse carro, que é pegando uma estrada, indo para um evento, mais de 200 Porsches parados no mesmo lugar, que é muito legal. Além do carro, a comunidade e os amigos vale muito a pena, gente. Valeu!